Tá vendo? Nessa aulinha online eu trouxe para vocês aqui a minha pirâmidezinha, que eu carrego já tem muitos anos. E hoje eu só troquei as informações dela aqui para adequar vocês aí. Olha só. Bom, então a parte de pirâmides, ela sai um pouquinho daquela ideia do prisma, né? Que o prisma ele tinha duas bases paralelas congruentes, né? A pirâmide não. A pirâmide agora ela tem uma base, que é um polígono regular, um polígono qualquer, e tem um ponto fora da base, né? Que vai fazer a junção e formar ali a figura da pirâmide. Então, o importante, gente, nesse início da matéria agora, é vocês identificarem bem os elementos da pirâmide. Então, elementos são definições. Então, nós vamos definir alguns elementos da pirâmide, porque depois, para sistematizar a coisa, nós vamos ter que dar letra a cada definição e obter algumas relações, que eu separei para vocês duas as mais importantes, tá? Olha aqui, ó. Bom, aí naquela paginazinha nossa, hoje eu dei uma aprimoradinha, né? Coloquei para matar a saudade de vocês aqui no canto aqui, ó, a imagem do nosso querido Sesc, né? Em breve nós estamos de volta aí, se Deus quiser. Tá? Na hora que eu estiver explicando aqui, gente, se alguém tiver alguma interrupção, pode fazer, tá ok? Eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Estão me escutando bem? Sim. Sim, professor. Sim. Ai, que bom. Eu chego até a arrepiar, gente, quando vocês falam assim. Porque a gente fica falando. Não, a gente fica falando aqui, como ninguém fala nada do outro lado, parece que a gente está falando assim e não está sendo escutado, mas ainda bem que vocês estão me escutando então. Nós já estamos aqui, vou fazer igual o Gustavo Lima aqui. Nós estamos com 53 mil participantes da nossa live. Que coisa boa, vamos bater todos os recordes. Bom, então vamos lá. Olha, o tema pirâmide, né? Dessas três figuras que estão aqui, ó, a primeira que é o cubo, o segundo é a esfera e a terceira é a pirâmide. É a única que tem uma pontinha aqui, tá vendo? Os elementos das pirâmides. Primeiro, né, quando se fala em pirâmide, né, o que vem na cabeça? As pirâmides do Egito. Isso é comum, né? Você falar de pirâmides, lembrar das pirâmides do Egito. Então, aqui está a foto da Quéops, né? Tem Gizé, lá no Egito. Aqui do lado, aqui, olha, é uma pirâmidezinha que está lá na França, no Museu do Louvre, lá, que cobre lá, é uma cúpula, né, do Museu do Louvre lá, que é formado por uma pirâmide quadrangular regular. E aqui são vitrais, né, que envolve lá a parte de cima dela. Então, a pirâmide, em termos de construção, é isso aí que vocês estão vendo. É um sólido geométrico espacial que tem como base um polígono convexo, um polígono com as pontinhas para fora, e tem fora da base um pontinho que vai fazer o sólido aparecer, né? Matematicamente, a definição é essa, olha. Eu tenho definição de pirâmide, gente. A gente considera aqui, ó, um polígono convexo qualquer. Esse aqui é um pentágono, né? A, B, C, D, E. E um ponto fora dele, né? Ele está num plano e um ponto fora dele aqui, ó, um ponto V. Quando eu faço a reunião aqui dos extremos, olha, chegando em V, eu obtenho esse sólido geométrico espacial que é denominado pirâmide, certo? Então, a pirâmide ela vai ter a base, que é um polígono, e as faces laterais, que são triângulos, tá? Então, aqui, ó, A, B, V, B, C, V, são triângulos. As faces são triângulos. Esse aí é o sólido geométrico espacial conhecido como pirâmide. Aqui, é o que eu falei para vocês, são os elementos da pirâmide. É importante, gente, vocês tentarem memorizar o que cada um significa, tá? A pirâmide a gente tem aqui, ó, todos esses elementos aqui, ó. Aqui nós colocamos 6, olha. Deixa eu ver se eu consigo ver no chat aqui.
Professor, o ponto V não necessariamente coincide com... Isso aí. O Vitor está perguntando se o ponto V não necessariamente coincide com a posição central. Sim. Para ser pirâmide, não precisa coincidir. Nós vamos ver que essa característica, Vitor, vai ser de algumas pirâmides, que vão ser as mais importantes, as que nós vamos estudar, tá ok? Para ser pirâmide, não precisa coincidir, tá? Então, o polígono convexo aqui ó, é conhecido como a base da pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo pegar um lápisinho aqui. Aqui, ó. A base da pirâmide é a que está aqui embaixo, tá? O vértice da pirâmide é esse ponto V aqui, ó. Ele é único, tá vendo? Isso aqui que fecha a pirâmide, olha, esse triângulozinho ABV aqui, ó, ele é chamado de face lateral, tá? Face lateral. Então, essa pirâmide do exemplo aqui, ela tem 5 faces laterais, são 5 triângulos. Não vou falar de medida por enquanto. A gente também tem as arestas da base, que são essas arestas aqui, ó, que formam a base, tá vendo? Ó? Nesse meu caso aqui, eu tenho 5 arestas de base. E eu tenho também as arestas laterais, são essas aqui, ó, VA, VB, VC, VD e VE. Sai do vértice e vem aqui no vértice do polígono de base. E também a distância entre o vértice e o plano de base é denominada altura. A distância entre o vértice e o plano de base é denominada altura. Então, aqui, esses aqui estão elencados aqui os elementos da pirâmide, tá? Então, a pirâmide eu tenho base, tenho vértice, face lateral, aresta da base e altura. Bom, aqui é como a gente classifica as pirâmides. A gente classifica a pirâmide de acordo com sua base. Essa primeira aqui, olha só, ela é chamada de pirâmide triangular, porque a base dela aqui, ó, é um triângulo, tá vendo? Olha, observa que o vértice está aqui, ó. Essa base aqui, essa pirâmide aqui, ela é conhecida como pirâmide quadrangular, tá? A base é um quadrilátero, tá? Não quer dizer que é um quadrado. Essa aqui, ó, é uma pirâmide pentagonal. A base é um pentágono. Observa, gente, que todas ficam bem determinadas onde que está o vértice, tá vendo? O vértice, ele liga a cada um dos vértices do polígono de base aqui. Tá? E assim por diante. Eu já adianto que as pirâmides mais importantes para a gente estudar aí vão ser as triangulares, as quadrangulares e as hexagonais, são as mais estudadas. Oi, Iago, tudo bem com você, amigão? Posso sim, eu vou fazer um PDF dele e coloco lá na plataforma, tá? Eu faço um PDF desses slides e coloco lá na plataforma. Bora? Bom, aí, o Vitor Guilherme, a gente entra agora num tipo de pirâmide muito importante, que são as mais estudadas, que são as pirâmides regulares, tá? O que acontece para uma pirâmide ser uma pirâmide regular? A pirâmide, para ela ser regular, a base dela tem que ser um polígono regular. E o que é um polígono regular? Todos os lados são iguais e os ângulos internos também. Então, quando eu falo que a pirâmide ela é regular, eu já tenho essa característica. A base dela é um polígono regular e uma outra propriedade. A projeção do vértice acontece no centro da base. Aí, gente, a pirâmide regular, ela aparecem outros elementos, que são os mais importantes aí, em se tratando de pirâmides. Então, quando eu tenho uma pirâmide regular, eu tenho os seguintes elementos. Olha só. O segmento de reta que sai do vértice e vai até o ponto médio aqui da base, ó, esse segmento que está inclinado aqui, ele é chamado de apótema da pirâmide.
tá? Apótema da pirâmide. Ele é um segmento inclinado que sai do vértice e chega no ponto médio de um dos lados. Olha só. Aqui é a minha pirâmide. Não sei se vocês vão ver aí, tá? Deixa eu só fechar aqui. Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Tá em destaque aqui em laranjado, olha só. Essa pirâmide minha é uma pirâmide de base quadrada, tá? E ela é regular. Então, eu fiz esse recorte aqui, ó. Daqui até aqui, vai ser o apótema da pirâmide. Do centro da base até aqui, vai ser o apótema da base. Aqui, ó. Do centro até o ponto médio, é o apótema da base. E do vértice até o centro, é a altura da pirâmide. Então, na pirâmide aqui, na pirâmide regular, eu tenho o apótema da base e o apótema da pirâmide. O apótema da base sai do centro até o ponto médio. O apótema da pirâmide sai do vértice até o ponto médio. E a altura sai do vértice até o centro da base. Olha só. Nesse slide aqui, eu coloquei tudo direitinho para que vocês entendessem. Olha. Aqui, o que está inclinado é o apótema da pirâmide. Aqui, ó, embaixo, é o apótema da base. E aqui é a altura. Gente, pode parecer besteira, tá? Mas fica bem preso a essas letrinhas aqui, que nós vamos precisar delas, tá? O G é o apótema da pirâmide. O M é o apótema da base. E o H é a altura da pirâmide, tá? O lado da base, eu vou chamar de L, o lado da base, quer dizer que é a aresta da base. E a aresta que está inclinada aqui, ó, a lateral, eu vou chamar de A. Tá ok? Então, fiquem bem atentos a essas letrinhas aqui, ó. Tá? G é o apótema da pirâmide, M é o apótema da base, H, a altura da pirâmide, L, aresta da base e A, aresta lateral. Beleza? Por que eu vou ficar atento a esses elementos? Porque nós vamos ter algumas relações. E como o Vitor falou lá atrás, lá no início do chat, é o seguinte: as relações todas nas pirâmides regulares envolvem o teorema de Pitágoras. Então, eu separei para vocês aqui, ó, essas duas aqui, ó. Esta, tá? E essa aqui, ó. Tá? As duas ali. Então, as mais importantes, é a que a gente mais vai usar. O resto, tudo você descobre. Mas essas duas aqui é importante a gente memorizar. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Gente, estou batendo recorde. Já tem 60 na minha sala. Uhul! Olha só. Ai, parei o treco. Fiz besteira. Mas tudo bem. Tá bom para entender, gente? Tá. Sim. Oi. Tá tudo certo. Até agora tudo certo, né? Tranquilo. Ah, beleza, gente. Então agora, olha só, eu vou pegar a minha pirâmidezinha aqui que eu fiz para vocês, olha, com todo amor e carinho, de coração, para o professor Marcelo, para os meus queridões do segundo ano. Aqui, ó. Na minha piramidezinha, eu vou tirar aqui agora essa parte de dentro dela, tá? Essa aqui, ó. Aí, olha o que aparece. Ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Esse triângulo retângulo aqui, ele tem como lados, né? Essa distância aqui é o G da pirâmide, que é o apótema da pirâmide.
Esse cateto aqui é a altura da pirâmide, que nós chamamos de H. Gente, eu não acredito, mas já está quase na hora de terminar. E esse M aqui seria o apótema da base. Certo? Bom, se a gente tem esses três elementos, a gente pode fazer relacioná-los, né? Nós vamos relacionar esses três elementos com o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó. Olha só. Essa construção, essa minha laranjada aqui, é esse daqui, olha. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E essa que está de frente, a que está de frente, é essa daqui, ó. Olha só. Essa daqui. Então, o que aparece aqui, de frente, de lado é o A, de lado é o A. Um cateto é o lado da base sobre 2 e o outro cateto é o que está aqui, ó, do ladinho aqui, que vai aparecer esse inclinadinho, é o G, certo? Então, vai estar assim de lado, ó. Então, aqui vai ser L sobre 2, aqui vai ser A e aqui vai ser o G. Bom, aplico Pitágoras também, eu descubro lá que A ao quadrado é igual a M ao quadrado mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Aí eu chego nas duas principais relações. Daí, vamos mostrar rapidinho aqui os exercícios, tá, gente? Gente, como que 40 minutos passa rápido, né? Pelo amor de Deus. Aqui, olha, os exercícios que eu coloquei para vocês. Os exercícios são só para aplicar essas duas relações aqui, tá, gente? Ó, a primeira e a segunda. Ok? Entenderam? Sim. Sim. Aí, o Guilherme perguntou, o Vitor Guilherme perguntou o seguinte, professor, mas... Deixa eu tirar uma fotinha suas aqui antes que termine, gente. Que massa. Alguém caiu. Hein? Aí é o seguinte, ele falou assim, que vai dar alguns valores sempre quebrados. Sim, é porque eu vou sempre trabalhar com raiz, tá? Sempre eu vou trabalhar com raiz. Ou então, um desses dois exercícios usa essas equações. Ah, tá. Ah, sim. Como eu descubro o apótema, ô Júlia? Olha, o apótema da base depende da base do polígono regular. Por exemplo, eu passei para vocês três apótemas principais, tá? Três apótemas, o do triângulo, o do quadrado e do hexágono. Então, esse é daquelas fórmulas lá que a gente usava na geometria plana. Do triângulo equilátero, o apótema é L raiz de 3 dividido por 6. Tá? Do quadrado, o apótema do quadrado é L sobre 2. E o apótema do hexágono vai ser L raiz de 3 sobre 2. É a altura do triângulo. Certo? Então, para a base de polígono regular, nós vamos usar aqueles apótemas que nós aprendemos lá na geometria plana. Certo? O da pirâmide, a gente usa a relação. Então, a gente sempre vai usar a relaçãozinha quando eu estiver trabalhando com a pirâmide. Aqui, ó. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Ou A ao quadrado é igual a G ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, esses dois exercícios que eu passei para vocês, é todos de relacional. Olha, nesse primeiro exercício aqui, ele deu o lado da base, tá vendo? Como a base é um quadrado, o apótema da base vai ser 6. Então, eu já descubro esses 6 aqui e vou descobrir os demais, tá? Neste caso aqui, olha, a base é um hexágono. Então, eu descubro primeiro o apótema da base
pelo lado do hexágono, que é L raiz de 3 sobre 2. Depois aqui eu tenho a altura. Aí eu vou descobrindo as outras coisas todas. O apótema da base, o apótema da pirâmide, a aresta lateral. Aí eu calculo as áreas laterais, que são triângulos, a área da base, e depois eu somo todas as áreas. Moçada, nós vamos ter que ir terminando por aqui, porque a aula vai deixar a gente no vácuo, acredita? Oh, meu Deus. Olha, 40 minutos para mim é muito rápido mesmo. A gente precisava de estender isso aí, tá? Depois a gente dá um jeitinho de estender isso aí. Eu tô vendo que o pai da Bárbara tá entrando aqui. Um abraço para a Bárbara, tá? Fala com ela que eu mandei. Aí, Bárbara! Um beijo para você, viu, querida? O Tio te ama, tá bom? Seguinte, vai terminar a aula agora de uma vez, assim, tá, gente? Então, aquela lista é só aplicar essas duas relações. Para encontrar o apótema da base do quadrado, é L dividido por 2. Do hexágono que estava lá, o hexágono regular, é L raiz de 3 sobre 2. Aí você vai ter os apótomas da base, aí aplica as relações para encontrar aqueles elementos, tá? Pode deixar com a raiz, não tem problema. Lá no exercício, lá eu vou colocar a resposta com a raiz, tá ok? Aí depois nós vamos falar das áreas e do volume das pirâmides. Tá ok? Ok. Gente, então agora cada um vai falando ok. Abra os microfones aí, porque a aula vai cair de uma hora para outra, viu? Ok. Ok. Bem, professor. Foi bom para vocês aí, gente? Ok, professor. Eu vou deixar um espaçozinho lá no formulário para vocês colocarem o que vocês acharam, mas eu fiz com todo o coração. Minha piramidezinha tá aqui, bonitinha, montadinha. Tá aqui, ó. Eu quase nem dormi essa noite pensando aqui, tá bom? Tá bom. Vocês estão bem? Estudando? Estão resguardando? Estão em casa? Sim. Sim. Coisa boa. Eu não vou falar mais muita coisa não, porque o Zoom, ele termina de uma vez, né? Então, a partir de agora, se sinta à vontade aí para poder sair, tá, gente? Falta 2 minutos e 20 ainda. Boa gente, em cima. 2 minutos. Coisa boa. Então, aí já dá para falando já. O apótema da base pode coincidir com a aresta lateral, Vitor Guilherme? Apótema da base com a aresta... Não pode. Tá bom? É porque o apótema da base vai estar aqui. A aresta lateral, ela vai estar inclinada. Então, a aresta lateral, ela vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, vai ter que ter uma pequena diferença aí. É Pitágoras, tá? Não. O apótema não é a metade da aresta, não. Se a base for um triângulo, for um quadrado, se a base for um quadrado, o apótema é a metade do lado do quadrado. Agora, vai depender dos apótemas que eu passei para vocês lá atrás. Quer dizer, se a base for um triângulo, você vai ter que usar a fórmula do apótema do triângulo. L raiz de 3 sobre 6. Certo? Se a base for um hexágono regular, você usa o apótema do hexágono regular. L raiz de 3 sobre 2. Tá? É aí que você começa. A base, a pirâmide vai falar, pirâmide regular tal. Aí, por essa informação, você vai lá e identifica o apótema da base. São 3 os principais, o do triângulo, o do quadrado e do hexágono. Beleza, então? Aí você vai dar o nomezinho para ele lá, chama ele de M. O apótema da pirâmide, você chama ele de G, tá? O apótema da pirâmide ele vai sair lá do vértice e vai chegar aqui no ponto médio, ó. Ele está aqui, ó. Na minha pirâmidezinha aqui, eu tenho 4 apótemas. Um para cada lado, ó. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 apótemas, tá? Mas todos com a mesma medida, tá bom? E assim, para a gente começar com as pirâmides, esse aí